Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre vazão. Vamos imaginar, né, um tanque. E nesse tanque tem um fluido, né? Um dos fluidos mais conhecidos é a água. Qual que é o conceito de fluido, né? Fluido é aquilo que não é sólido, então pode ser gases ou líquidos. Então, o mais conhecido, né, é a água. Então, imaginemos que temos um fluido descendo, né, a água. E como que a gente mede a vazão de um fluido, né? A vazão é igual ao volume, né? Vamos imaginar que alguém abriu essa torneira por 1 minuto, né? E existe 1 litro de água. Então, essa torneira tem uma vazão de 1 litro por minuto. Então, o conceito da vazão é quando temos um volume e um determinado tempo Então, a vazão é o volume sobre o tempo. Então, essa é a equação da vazão, né? Então, vou colocar aqui como um mapa mental, escrever vazão. E outra fórmula que a gente pode encontrar a vazão é se a gente imaginar, né, que um tubo, né, vamos imaginar um tubo aqui. Em uma determinada seção, né, vou pegar uma seção aqui genérica, né? E aqui há uma distância, vou chamar de distância S em uma determinada área. Então, a gente pode pensar que a vazão que passa dentro desse tubo também é o volume sobre o tempo. Só que esse volume, ele pode ser determinado, né, também por volume sobre tempo. Só que o volume também pode ser a distância S por uma área. Então, nesse caso, a gente substitui o volume sendo o S vezes a área, tá? E que aí, na fórmula, na equação, né, Q igual a V volume sobre o tempo, é igual a distância S vezes a área, dividido pelo tempo. A gente tem que a distância
dividido por um determinado tempo é a velocidade, por exemplo, metros por segundo, né? Então, logo, isso aqui pode ser igual a velocidade. Então, a equação também pode ser dada, e é uma das formas mais utilizadas, que a vazão, ela é igual a velocidade vezes a área, tá? Então, aqui eu vou dar um simples exemplo, mas bem comum na engenharia. O tubo de Venturi. Dado-se um tubo aqui, e aqui também. Tá? Aqui, o tubo de Venturi, tubo de Venturi. Então, aqui é conhecido como a garganta. Então, aqui a gente vai chamar da área da garganta, AG. E aqui, essa seção, a gente vai chamar de área E, a área da entrada, tá? Então, o enunciado é assim: o Venturi é um tubo convergente barra divergente, e como é mostrado na figura, essa é que eu acabei de desenhar. Determinar a velocidade na seção mínima da garganta de área de 5 centímetros quadrados. Então, a área da garganta, o enunciado fala que é igual a 5 centímetros quadrados. Se a seção de entrada da área, essa seção, possui a área de 20 centímetros ao quadrado, e a velocidade é de 2 metros por segundo, então a velocidade em E é igual a 2 metros por segundo, aí ele comenta que o fluido é incompreensível. Então, esse exercício é do livro de Brunetti, tá? Para quem quiser pesquisar. Mecânica dos fluidos de Brunetti. Então, como que resolve essa equação? Ele quer... esse exercício, ele fala sobre a equação da continuidade, que é o quê? A vazão que tem nessa seção de entrada é igual à vazão na garganta. Então, a gente começa resolvendo o exercício admitindo que, né, pela equação da continuidade, vou colocar aqui, equação da continuidade.
que é igual a vazão é igual a vazão. Então, nesse caso, a vazão de entrada é igual à vazão da garganta. Então, a gente sabe que a vazão é a velocidade vezes a área. Aqui nesse exercício, ele deu a velocidade e a área da entrada. Então, a gente já sabe que VE vezes AE vai dar 20 vezes 2, né? E AG, né, é a velocidade em G vezes a área em G. Então, a gente sabe a área apenas. Então, nesse caso, a gente vai descobrir a vazão. Então, nesse caso, 20 vezes 2, 40. E aqui, 5 VG. A gente passa dividindo, 40 dividido por 5, a velocidade em G é igual a 8 metros por segundo, tá? Aqui a gente sabe que as unidades são iguais, então, VE só pode ser metro por segundo. Então, aqui a gente percebe também, na teoria, né, o que acontece? Quando se diminui a seção, né, a área, o que acontece? A velocidade aumenta. Nesse caso, aumentou 4 vezes a mais, né? Então, nos princípios da engenharia, é utilizado tanto para aumento de velocidade, e depois a gente consegue ver pelos princípios de Bernoulli que essa pressão ela diminui aqui, né? Mesmo que a velocidade aumente. Mas aí a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, fica aqui a teoria sobre vazão, mecânica dos fluidos. Deixa eu escrever aqui, mecânica dos fluidos. Tá aí um mapa mental também, para sempre estar lembrando sobre o princípio, né, da equação da continuidade e as equações da vazão.